Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero hoje falar sobre a grande manipulação dos capítulos e epígrafes, que são esses títulos antes de cada contexto. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque entender isso que eu vou falar hoje, eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas a abrirem muitos cadeados que estão em seu entendimento. O livro Bíblia, no meu ponto de vista, ele não pode ser, de maneira alguma, utilizado para escravizar as pessoas. Porque neste livro contém a história de salvação da humanidade. Como é que a humanidade se perdeu, né? E como é que a humanidade teve a oportunidade de voltar para o caminho correto. Eu já falei aqui no canal diversas vezes que voltar para o caminho correto, que é a conversão, que as Escrituras dá esse nome, para você se salvar, você precisa se converter, né? Hoje está muito deturpada essa palavra, porque se converter significa as pessoas agora irem para uma igreja, passarem a pertencer a uma denominação. Ah, eu sou agora crente. Aí quando você pergunta crente, porque creu nas palavras do Messias, porque entendeu? Não, porque agora virei evangélico. Mas evangélico porque entendeu o evangelho? Não, porque agora eu estou pertencendo a um grupo, algumas pessoas que ensinam a palavra de Deus. Então você ainda não é crente nem evangélico, porque se você não compreende as palavras do Messias para crer, porque isso é ser crente, aquele que crê em algo. Se você não conhece as palavras dele, ou se as palavras dele no seu entendimento não estão muito bem definidas, você não é crente, você não tem como crer, você está crendo muitas das vezes em palavras falsas, né? Porque você precisa compreender, não ficar debaixo de outras pessoas que dizem que entendem e estão te ensinando, né? A mesma coisa evangélico, a pessoa, eu sou evangélico, se ela não conhece os evangelhos, se ela não consegue separar o que é velha e nova aliança nos evangelhos, ela acha que ali é tudo nova. Ou seja, ela não é evangélica, porque não conhece os evangelhos. É uma manipulação de palavras que fermentam as pessoas, que fazem elas pensarem que são algo que elas não são. É a mesma coisa de conversão. Se a pessoa não se converter, como as Escrituras falam, dos seus maus caminhos, ela não é convertida. Ela apenas está pertencendo a um clube social que ela vai aos finais de semana, uma vez na semana, onde ela canta algumas músicas, ouve uma pessoa falar dizendo-se em nome de Deus, mas ela utiliza a Bíblia, então não é em nome de Deus, porque o pai não está morto, para ela ter que ler o livro para poder falar por ele, o pai está vivo, e uma pessoa que utiliza o livro Bíblia para que as pessoas toda semana, todo final de semana, vão até ela para ouvir o Criador por intermédio dela. Porque, afinal de contas, as pessoas quando vão para o culto, elas dizem que estão indo para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Quando chega lá, quem fala? É o homem. Então, uma pessoa que diz que fala em nome de Deus, hoje, na Nova Aliança, que escraviza as pessoas através do livro Bíblia, essa pessoa, ela está apenas cumprindo o que o Messias falou lá em Marcos 12. Ela está vivendo da herança. Ela está pegando a história e está vivendo dela, pagando suas contas com ela, lucrando com a história. Porque o verdadeiro anunciador, ele simplesmente explica a história para a pessoa através do livro, porque o livro ele é importante para isso. Ela explica a história e mostra hoje como a pessoa está livre para buscar o Pai em espírito e em verdade. E ela explica o que é buscar o Pai em espírito e em verdade, o que é de fato a verdadeira conversão, o que é de fato ser crente, ser evangélico. Ela explica tudo isso para a pessoa. Aí a pessoa entende e ela fala: agora vá e não peques mais. Ou seja, vá viver sua vida, porque agora o Pai é o seu guia, o Espírito Santo dele. Como o próprio Pai fala pela boca do Messias lá em João 14, eu voltarei a vós. E ainda ele provando que é o próprio Pai, ele fala, eu não vos deixarei órfão. O Messias, como homem, não era pai de ninguém, mas o Criador é. E o Messias, o próprio nome Messias, é ungido, estava cheio da presença do Pai, que falava pela sua boca. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um. Havia um casamento ali. E é esse casamento que o Messias estava propondo para a humanidade, que as pessoas entrassem para o quarto, como ele fala em Mateus 6, para se relacionar com o Criador como ele, sendo um com ele. E aí tudo mudaria na humanidade, tudo mudaria. Mas infelizmente as pessoas, elas não querem aceitar esse casamento. E muitas não conseguem entender esse casamento por causa da manipulação de palavras. Ou não é pela palavra que nós somos salvos? O Messias não veio sendo o verbo?
O problema é que as pessoas falam que a palavra que salva é o que está no livro Bíblia, né? E é aí que eles conseguem manipular mais ainda, porque utilizam palavras que estão escritas no livro Bíblia, mas muitas das vezes fora de seus contextos, né? E as pessoas creem por quê? Porque foi retirada do livro Bíblia. É aí que está a carta na manga desses homens que manipulam a verdade. Quando a Escritura fala que o Messias era o verbo, é porque ele era o verbo puro, sem fermento, sem manipulação, sem interesses. Essa é a palavra que salva, que liberta. Só que enquanto você precisar ouvir essa palavra com o seu ouvido físico, como eu gravei na mensagem número 30, você vai ser manipulado. A palavra pura é aquela que fala no entendimento. Você que ouviu a mensagem 30, você lembra que eu comentei? Qual é a palavra que Abraão ouviu ou que ele leu? Não existia pergaminhos, não existia ninguém para pregar para ele foi o primeiro. Então ele é o pai da fé justamente porque ouviu a palavra pura no seu ouvido espiritual, não no ouvido físico. E é isso que o pai quer na nova aliança. Mas infelizmente os homens mantêm as pessoas para ouvir no ouvido físico, porque aí é onde eles conseguem manipular as pessoas. Cego você leva para qualquer lado. É fácil você guiar um cego. Agora, palavras fermentadas mantêm as pessoas em prisões. E aí eu quero falar sobre esses semitítulos e esses capítulos e versículos do livro Bíblia que mantêm as pessoas escravas, porque você vai entender que quem compilou o livro Bíblia, né, não seguiu os mesmos padrões que eram nos pergaminhos, porque o livro Bíblia é uma cópia dos pergaminhos. Vai lá ler nos pergaminhos se tinha capítulos, se tinha versículos. Malemar tinha o nome de quem escreveu. Olha lá se tinha. Muitos livros hoje na Bíblia, as pessoas atrelam que foi tal pessoa que escreveu, mas nem certeza se tem. Por quê? Porque não existe a glória. Eu sou fulano. Essa questão de ficar endeusando o ser humano é coisa de homem. O pai, ele é o autor do livro todo, não era nem para ter o nome dos escritores. Quando tem o nome, as pessoas endeusam. Você vê que, porque Paulo disse, porque João disse, porque foi o Messias que disse. Blasfêmia, quem disse foi o Pai, é o Criador. Eles eram capacitados para falar pelo Criador, porque como as pessoas não ouviam no seu ouvido espiritual, então o Pai utilizava os homens. Mas é o Pai o autor de tudo. E a gente tem a costume, pelo sistema religioso, de endeusar o homem. Não, porque na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo é o apóstolo. Eles falam apóstolo como se fosse um cargo, como se fosse uma profissão do cara. Não, apóstolo, eu já comentei em outros vídeos, eu vou um dia falar sobre esses títulos todos, mas apóstolo é uma pessoa que era tolo e deixou de ser tolo. Apóstolo. Agora não é mais tolo, não está mais em trevas. Porque antes de chegar à luz, lembra que está escrito? Eu até comentei na mensagem 30, lá em João 1, que ele fala: a luz resplandeceu no meio das trevas, mas as trevas não a compreenderam. Em João 3, na conversa que o Messias tem com Nicodemos, ele fala muito sobre isso, que as pessoas não aceitaram a luz. E já Paulo e os discípulos do Messias, eles creram na mensagem, porque essa luz é a mensagem. Se você ficar pensando que é uma luz física, você não vai entender a mensagem. Tem que entender as figuras de linguagem que o livro Bíblia traz para poder compreender a mensagem de fato. Então essa luz, não é porque o Messias tinha luz saindo dele, não. Tem muita gente que pensa que é assim, você vê nos filmes que é assim que eles mostram, né? É para as pessoas entenderem tudo fisicamente, mas a luz é a palavra dele. E essa palavra iluminou o entendimento dos apóstolos, né? Dos discípulos que antes de serem apóstolos eram discípulos, estavam em trevas ainda quando discípulos. Mas após compreenderem, aí entrou o apóstolo, deixou de ser tolo. Você consegue perceber como que as palavras fecham a porta do reino? São elas que mantêm as pessoas do lado de fora. As palavras fermentadas. E assim também, eu vou ser bem breve aqui, em alguns exemplos que eu vou utilizar para você entender essa manipulação de capítulos e versículos. Só lembrando que os capítulos e versículos, muitas pessoas defendem que eles foram colocados no livro Bíblia, porque não existia nos pergaminhos, para facilitar as pessoas de encontrarem o que elas querem. Mas aí é o que se torna o self-service, né? Porque um prato feito, você recebe ele como ele é. Agora, quando você precisa ficar procurando aquilo que você precisa, você acaba transformando isso em um self-service. E é isso que a religião faz com esse livro. Só pegam o que interessa. Hoje eu vou falar sobre tal assunto. Aí ela pesquisa tudo sobre aquele assunto que fala no livro. Aí ela monta a mensagem, que na verdade se torna uma desgraça, né? Porque
não tem graça nenhuma. É uma mensagem totalmente manipulada com fins lucrativos. Porque a pessoa está sempre lucrando, sempre tem lucro em todos os cultos, então é um comércio. Eu vou te mostrar agora algumas passagens que a manipulação já vem desde as pessoas que compilaram o livro Bíblia, para você entender como que isso na mão de quem quer manipular esse livro se torna um prato cheio. Eu vou citar aqui capítulos e versículos para você se encontrar. Lembrando que não é errado, né? Só deixando esse parênteses aqui, não é errado você utilizar o capítulo e versículo. O problema é quando você utiliza se guiando pelo que está no livro, e isso quando você não quer manipular da sua forma. Utilizar versos ali que não quer dizer nada que tenha a ver com o contexto, e aí você utiliza para o seu bel prazer, para trazer aquela mensagem que você quer. Aí é terrível. Mas você utilizar da forma correta não é errado, ajuda bastante, né? Mas é como eu falei, quem que escreveu? Esqueça quem escreveu, foi o Espírito Santo do Pai. Os versículos te ajudam a entender? Sim, mas procure entender o contexto. E fique atento aos semitítulos, que são esses semitítulos que aparecem, para você não ser presa fácil na mão de homens, né? Eu quero falar aqui rapidamente sobre a passagem da viúva, a viúva pobre. Olha a manipulação que eles fizeram aqui para as pessoas não entenderem o que o Messias estava tentando dizer. A oferta da viúva pobre, de acordo com o livro Bíblia, e o semitítulo que eles colocaram, está em Marcos 12, a partir do verso 41. Então, quando você vê ali que, a partir do verso 41, está escrito que, assentando-se o Messias de fronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito dinheiro. E a partir do verso 42 é o momento que a viúva vem e ela dá tudo que ela tem, né? E aí quantas pessoas que pegam esses versos aqui e fazem as pessoas dar tudo que elas têm para esses homens que manipulam as escrituras. Por quê? Por causa do semitítulo que está aqui, que quebrou o contexto no meio. Se você analisar um pouquinho antes, né? Vamos começar aqui a partir do verso 38. Só lembrando que eles colocaram o semitítulo antes do verso 41. Eles quebraram o contexto, porque o contexto aqui começa no verso 38, que o Messias fala que era para as pessoas ficarem espertas com os escribas, que gostavam de se vestir com vestes compridas, né? Que é a mesma coisa de hoje, que você vê esses homens aí, tudo de terno, gravata, é para criar uma autoridade na cabeça das pessoas, é um gatilho mental esse daí. Né, as pessoas veem eles como consagrados só por causa da roupa. Então é uma prática velha. Você vê como o Messias denuncia isso no verso 38 aqui de Marcos 12. E depois ele fala que eles adoram ser saudados nas praças. Isso é fato. Basta você ver que todas essas pessoas que são pastores, missionários, que são apóstolos, né, como se eles tivessem deixado de ser tolos, você percebe que todos eles carregam antes do nome deles, né, aquelas iniciais, PR de pastor, o AP de apóstolo, o MIS de missionário. Como que pode a pessoa carregar, né, que ela é um missionário? Não, missionário não fala que é missionário, é um absurdo um negócio desse. Mas você vê que eles adoram essas saudações, isso é uma denúncia que o Messias fez aqui. Aí depois ele vem no verso 39, depois de falar das roupas, depois de falar que eles adoram serem reconhecidos pelos homens, ele vem e dá outra paulada, que eles adoram se assentar nos primeiros lugares nas sinagogas. Eita lá, meu Deus do céu, por que ninguém fala isso, né? Olha aqui, não é assim? Vai nos templos religiosos, na grande maioria você vai ver lá em cima do púlpito as pessoas tudo se assentando lá nos primeiros lugares para mostrarem que são diferentes dos outros. É tudo pro olho físico ver e ser manipulado. É uma manipulação, porque são os olhos espirituais que nós precisamos enxergar, né? São os frutos que a gente reconhece se as pessoas são de fato verdadeiros apóstolos, verdadeiros missionários, se são verdadeiros pastores, são pelos frutos e não por causa de uma roupa, porque está sentado num púlpito ou porque a pessoa usa um coquezinho ou usa saia comprida, ou sabe, não são essas coisas que identificam, mas são o que as pessoas de verdade fazem no seu dia a dia, são seus frutos que identificam. E quem disse isso foi o Messias, não sou eu que estou falando, né? Eu preciso dizer isso, que tem gente que vai achar que sou eu que estou falando e vão me apedrejar, mas não sou eu. Mas apedrejaram ele, né? Porque não apedrejariam quem repete suas palavras, né?
Aí ele fala no verso 40, um verso antes do semitítulo: esses homens devoram as casas das viúvas com pretexto de longas orações. Eles tiram tudo que elas têm com pretexto de santidade, orações. Aí ele fala que receberão maior condenação esses homens. É muito sério isso, viu? Só que aí, logo depois é o verso 41. Por que colocaram um semitítulo ali? A oferta da viúva. Até parece que a viúva estava dando a oferta de bom grado, né? Não, olha aqui o verso 40. Quem induzia essas mulheres a darem as ofertas para eles eram os escribas, eram os líderes religiosos da época. Elas davam porque não conheciam a verdade, porque de acordo com o livro de Isaías, lá no primeiro capítulo, fala que as viúvas eram para ser ajudadas. E na verdade, quando eu falo lá no livro de Isaías, é para você poder ir lá e procurar. Mas na verdade foi o próprio pai que falou pela boca dele, viu? Que era para ajudar as viúvas e não para tirar delas. Olha a inversão que eles fizeram. Só que para tampar essa inversão e a chicotada que o Messias deu, porque eles quiseram aproveitar o que o Messias fez de bom aqui, que elogiou a viúva. Eles quiseram aproveitar isso, mas eles não percebem que, elas faziam por engano, por manipulação daqueles homens, verso 40, que entravam em suas casas e que, com artimanhas, ludibriavam elas. E eles não pegavam a oferta lá na hora, na casa dela, porque ninguém faz isso. Eles usam o templo, é lá no templo que a pessoa vai dar no templo para parecer que está dando para Deus, mas na verdade são para eles, porque quando acaba o culto, eles usam esse dinheiro para pagar sua conta do carro, seu aluguel, eles usam esse dinheiro para pagar sua luz, sua energia, comprar suas roupas, suas comidas, viagens, eles usam para eles. Só que existe uma grande diferença daquela época para hoje. Ele elogiou a viúva aqui porque estava dando, mesmo que enganada, porque a luz ainda não havia chegado para aquela viúva. Mas ele era ali a luz que estava iluminando a mente das pessoas com suas palavras. Se aquela viúva continuasse sustentando aqueles homens, ela não teria mais perdão, se tornaria 2 vezes merecedora do inferno. Mas a partir do momento que a luz chega e você reconhece que estava errado e muda, se converte, para de contribuir para obras das trevas que mantêm as pessoas em trevas, aí você se tornou um apóstolo, deixou de ser tolo. Então, nós temos que separar velha e nova aliança. Aqui o Messias estava ainda trazendo a sua luz para as pessoas que estavam em trevas, mas a grande maioria não creu, como fala lá em João 3, a grande maioria não creu. Não creu, João 1 também ele fala isso. Que a luz veio para as trevas, mas as trevas não o receberam. E eu nem vou falar dessa mensagem espiritualmente, que ela é maravilhosa, porque senão vai ser muita coisa para falar aqui. Eu quero só falar da manipulação. Você conseguiu entender a manipulação? Colocar um semitítulo aqui bem no meio para quebrar o contexto, para não entender a chicotada que o Messias deu neles, mostrando que eles estavam manipulando a verdade, enganando. Porque de acordo com o pai, lá em profeta Isaías, lá no capítulo 1, fala que era para as viúvas serem ajudadas e não para serem tiradas delas. Olha o que eles fizeram. E hoje esses homens estão aí utilizando essa história, esses que vivem da herança, para lucrarem, que é só o que eles querem. Esses dias eu estava pensando, sabe por que teve muito pastor aí que, quando fecharam os templos por causa da Covid-19, né, que não podia ter cultos, porque muitos ficaram quietos? Porque hoje tem internet e eles conseguem fazer lives. E aí eles divulgaram rapidinho para os irmãos da igreja e eles continuaram recebendo o seu dinheiro através das pessoas patrocinando a live, ajudando. Eles não deixaram de ganhar. Eu quero ver se não existisse internet. Eles ficariam doidos, porque é o sustento deles, é o trabalho deles. Se fechar o templo e eles não tiverem de onde entrar dinheiro, eles vão ter que procurar emprego. E aí é onde, né, eles vão cair para cima, que não pode, que é a casa de Deus, mas é nada, não é casa de Deus não, é porque eles perdem a renda deles se fechar. Aí quando liberaram para abrir de novo é uma hipocrisia, né? Muitos lugares aí que o pessoal precisa de dinheiro, precisa ganhar sua vida, comércio ali de verdade, é um comércio mesmo que vende ali os seus produtos, teve que manter fechado. E os templos religiosos mantiveram abertos, porque com o pretexto de ser, né, um local que as pessoas vão para buscar a Deus, e na verdade é só pretexto, é como o Messias falou aqui no verso 40, pretexto. E com isso manipulam e enganam as pessoas. Eu separei aqui cinco passagens que manipulam, né, a verdade do Criador. Eu vou falar só mais uma para finalizar, que já estamos com o tempo avançado, mas vou trazer outras, com certeza. Assim como vou trazer também outras exigências
né? Além daquelas 5 que eu coloquei para entrarmos na nova aliança de fato, para entrarmos para o reino. Vou trazer outras fortíssimas. Aquelas 5 primeiras foram maravilhosas. E o que me deixou muito feliz é que teve alguns dislikes na mensagem e depois de um tempo eu entrei, já não tinha mais. Eu creio que a mensagem foi profunda, né? E muitas pessoas têm acordado. No capítulo 24 de Mateus, é uma passagem que ali, você lendo ela, você fala, poxa, tá falando dos dias de hoje, olha, tá falando de tanta coisa, né? Tá falando sobre os fins dos tempos, é nação que se levantará contra nação, reino contra reino, vamos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, vai ter doença, nossa, tá falando de hoje, meu Deus, e quantos que utilizam essa passagem aqui para amedrontar as pessoas, para fazer com que as pessoas não saiam do templo. Eita, se uma loja, né, um comércio conseguisse prender as pessoas como um sistema religioso prende pessoa, eles não perderiam um cliente se eles conseguissem fazer com que as pessoas tivessem medo de não comprar com eles mais, porque é isso que eles fazem com o livro bíblico, colocam medo nas pessoas, que se elas saírem, Jesus pode voltar. Só que você lendo aqui o contexto, gente, no verso 34, o Messias fala, eu lhes asseguro que não passará esta geração, verso 34 de Mateus 24, sem que todas essas coisas aconteçam. Que essas coisas? O que ele acabou de falar antes do verso 34, que é aquilo que todo mundo utiliza para hoje. Aí eu falo, nós estamos na geração que ele falou? Esta geração. Gente, é muita manipulação que esses homens fazem para não perder os seus ganhos, os seus lucros. São cruéis esses homens, o que eles fazem. Leia aí, você vai pesquisar no YouTube, no Google, você vai ver todo mundo falando dessa passagem como sendo uma passagem para hoje. Como podem? Aí eles dizem que é para hoje. Eu falo, gente, mas o próprio Messias, eles passam por cima da palavra do Messias como um trator, não estão nem aí porque ele falou, não passará esta geração. Ou será que aqui foi acréscimo então? Só pode ter sido então. E eles estão negando o próprio acréscimo. Foi acréscimo então? Não foi o Messias que falou isso, não? Isso daí é para hoje, então? Não sabia. Porque aqui, de acordo com o contexto, é o próprio Messias falando. Eu lhes asseguro. Porque quem estava falando era ele. Eu lhes asseguro que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer saber o que não passaria, né? Aquela geração? Leia do verso 1 aqui de Mateus 24 e você vai entender o que não passaria. Tanto é que ele já começa falando sobre o templo que seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, a destruição que aconteceu lá em Israel, a invasão que teve em Israel, que o povo de Israel sofreu demais. Tudo aquilo que ele fala ali, é o que aconteceu naquela época. A grande tribulação que não tinha acontecido ainda em Israel, que ele fala no verso 21, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá outra igual. Se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém sobreviveria. E ele está falando ali do povo de Israel, né? E no verso 34 ele deixa isso claro. Eu vou depois trazer outras passagens. Quero falar da tentação do Messias, que também é uma passagem manipulada que eles manipulam. Quero falar do apedrejamento de Estevão. Tem muita coisa interessante para a gente abordar sobre essa questão de manipulação. É isso que impede a humanidade de estar vivendo em paz, em harmonia, sabe? Uns com os outros. Tem a manipulação também de chamar de irmãos as pessoas que estão dentro do templo. Isso é um dos maiores enganos. Gente, como isso é mal, como isso faz mal para a humanidade. Meu Deus, quantos irmãos se ajudando aqui fora. E lá eles falam que eles são irmãos e ninguém ajuda ninguém. Irmão que não ajuda irmão, não é irmão. Irmãos são mãos que agem. Mãos que ajudam, que um tá pelo outro, é membro do corpo. Como que podem se dizer membro do corpo se eles nem conhecem quem está do lado, sentado do lado deles no culto, na grande maioria das vezes? É um absurdo, uma blasfêmia que nós estamos vivendo, uma grande apostasia. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. E até a próxima.